Fala, torcedores do Vasco da Gama, justamente por aqui, e já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News. Por aqui comentaremos um pouco mais sobre tudo o que acontece ao redor do Vasco da Gama. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O Vasco deu início a toda a sua preparação que será realizada fora do Brasil. É isso mesmo, o Gigante da Colina já iniciou todo o deslocamento de seu elenco e comissão técnica para o Uruguai. É lá que o Vasco utilizará o Uruguai como sua casa para as próximas semanas, onde terá alguns compromissos preparatórios bem importantes para toda a equipe. O destino também contou com a colaboração do técnico Ramon Dias ao selecionar o país e a localidade para que pudesse ser utilizado nessa preparação do Vasco antes do Campeonato Carioca, Copa do Brasil e também Campeonato Brasileiro, o Brasileirão de 2024, que também promete ter um nível ainda bem mais alto do que teve em 2023. E isso o Vasco tem que estar claramente atento para que não possa sofrer como sofreu durante a temporada passada. Mas essa experiência fora do Brasil fará com que o Vasco também possa competir com outras equipes estrangeiras, e isso possibilitará o torcedor vascaíno visualizar o nível inicial que a equipe tem a entregar nesses primeiros compromissos amistosos que terá pela frente. É sempre muito importante e necessário visualizar como a equipe inicia o ano e também comparar com como terminou em 2023. Certamente nem todos os jogadores estiveram presentes nessa viagem que o Vasco realiza até o Uruguai. Por exemplo, o atacante Orellano foi um atleta que não foi selecionado para essa preparação, e também o zagueiro Manuel Capasso, o jogador que esteve ausente boa parte da temporada de 2023 para se recuperar de alguns problemas físicos e lesões que esteve tendo que enfrentar durante a temporada passada. O que se acredita que pode acontecer é que o atleta deva permanecer no Rio de Janeiro para realizar toda uma preparação particular em relação também a ser usado já na disputa do Campeonato Carioca, onde o Vasco estreará nos próximos dias pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Você, torcedor vascaíno, o que acha dessa iniciativa do Vasco se deslocar até um país vizinho para realizar toda a sua preparação para a temporada que está por se iniciar no Brasil? Após cerca de 10 partidas jogando no futebol do Catar, Philippe Coutinho deve retornar ao Aston Villa da Inglaterra. A situação do atleta que foi colocada a público deixou os torcedores vascaínos especulando sobre uma possibilidade de vê-lo novamente em ação com a camisa do Cruz Maltino em um futuro breve. Coutinho teve uma passagem pelo futebol do Catar por meio de um empréstimo. Agora vai retornar ao Aston Villa, mas não tem projeções claras de ser utilizado na equipe da Inglaterra. É essa incerteza, justamente somada à falta de oportunidades, que abre espaço para especulações sobre um novo empréstimo ou até mesmo uma transferência definitiva para um outro clube. O jogador, que é cria das categorias de base do Vasco, sempre tem especulado a sua possível volta ao futebol brasileiro para defender o Vasco, assim como outros atletas que já passaram pela base do Vasco, e mais recentemente o grande exemplo de Alex Teixeira, jogador que saiu do Cruz Maltino quando foi revelado e esteve fazendo boa parte de sua carreira no futebol do exterior e retornou ainda em 2022 para estar no Gigante da Colina. Ao ser analisada toda a situação de Coutinho, é bem difícil que o torcedor vascaíno esteja ignorando as possibilidades do jogador estar retornando, mas todo mundo sabe das dificuldades de um negócio por um jogador dessa magnitude. Falando sobre um outro jogador que já jogou no futebol brasileiro e que agora também voltou a ser especulado e que no Vasco também já foi falado, é Terans, jogador uruguaio, meio-campista de 29 anos de idade e que se encontra no futebol mexicano desde meados de 2023.
onde tem uma participação nos gramados que tem sido bastante diferente do que foi no Brasil. Jogando com menos frequência por lá, o atleta agora passou a ser especulado no futebol brasileiro. O meio-campista de 29 anos de idade já foi muito falado no Vasco e com possibilidades até de que um negócio pudesse acontecer lá em 2023. No entanto, em contato com o jornalista Lucas Pedrosa, que contatou o empresário do atleta, o agente ainda revelou que até o momento o Vasco não realizou nenhum tipo de ligação para saber das condições de Terans, o jogador que está no futebol mexicano após uma passagem no Atlético Paranaense, onde teve um grande destaque no futebol brasileiro e inclusive trabalhou junto a Alexandre Matos, diretor executivo do Cruz Maltino. Você, torcedor vascaíno, que análise faz em cima dessas duas situações? Deixa aqui o seu comentário. Após a possível decisão do Luciano em não permanecer no Vasco para a temporada de 2024, a equipe de direção já tem buscado possíveis destinos para que o atleta possa continuar o seu desenvolvimento e que assim consiga retornar todo o investimento que o Vasco realizou de quase 20 milhões de reais ainda durante 2023, onde o atleta foi adquirido em definitivo junto ao Vélez Sarsfield, equipe da Argentina. Surgem assim algumas possibilidades para que o argentino possa continuar buscando se desenvolver em uma outra equipe e uma intenção de um negócio através de um empréstimo, com a jogada que poderia fazer o Vasco ter o atleta ausente por um prazo um pouco mais curto, mas que também teria a possibilidade de fazer com que ele continuasse a se desenvolver em uma outra equipe. O que tem aparecido primeiro na lista de possíveis preferências seriam equipes do futebol argentino, sendo assim um futebol que o atleta conhece muito bem, pois foi revelado por lá e foi justamente no seu país que conseguiu ter um destaque que chamou a atenção dos diretores vascaínos naquela época, que motivaram a sua contratação. Claramente também ele está muito mais habituado a disputar, pois passou praticamente toda a sua formação por lá. Você, torcedor vascaíno, o que acha sobre isso? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.